Começa agora o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru. Olá, esse é o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru, que vai contar um pouco da história da Rádio Câmara Bauru nesses 10 anos de existência. Eu sou Gustavo Amaral, jornalista em formação pela Unesp, e vou ser o seu guia nessa jornada pela história da primeira rádio legislativa do país, fora de uma capital. Nas edições anteriores, busquei explorar temas variados para compreender a rádio. Passamos pela história da criação da emissora, pelos conteúdos e formatos de programas, e até pela compreensão do que é a rede que torna tudo isso possível. Agora, o nosso próximo passo é entender qual é a relevância da rádio legislativa no contexto em que vivemos. Há quem acredite, muito por conta de um certo desconhecimento, que a simples publicidade dos atos de qualquer instituição já é de bom tamanho para que as emissoras privadas possam trabalhar em cima dos conteúdos. Entender a relevância da comunicação pública, para além da transparência e da publicidade dos atos, é, também, entender a razão da existência de uma rádio legislativa, no nosso caso, da Rádio Câmara Bauru. Para ter uma certa ideia do que é a comunicação pública e por que ela importa, eu tive o prazer de conversar com um dos principais pesquisadores do tema no país, o Dr. Jorge Duarte. Olha, como eu vou explicar, são coisas distintas, tá? A comunicação estatal está dentro da comunicação pública. Agora, a comunicação pública não é só a estatal. Digamos assim, que a comunicação do Estado, ela tem a obrigação de fazer ser eficiente no diálogo e na informação com o cidadão. É da natureza. Ela existe, o Estado para isso. Quando a gente fala Estado, a gente fala executivo, legislativo, judiciário, empresas estatais, todos esses setores que de alguma maneira representam o Estado, né? Então eles têm a obrigação de dialogar, informar, orientar, esclarecer o cidadão. A ideia de comunicação pública, ela é mais ampla, porque uma empresa privada, por exemplo, quando ela faz uma campanha de informação aos cidadãos sobre seus direitos, ou uma campanha sobre, por exemplo, valorização da mulher, coisas que têm a ver com a cidadania, isso se encaixa em comunicação pública. Porque comunicação pública é a comunicação voltada para a cidadania. É um tipo específico de comunicação. Então tem uma coisa chamada comunicação governamental, que a gente diria que é a comunicação do Estado. Né? Agora, a comunicação pública é mais ampla. Então, assim, elas são próximas, elas têm uma afinidade enorme, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. O Lincoln Macário, jornalista servidor da Câmara dos Deputados, também me ajudou a compreender um pouco mais sobre a relevância da comunicação pública e especialmente a legislativa. Para além da gente fazer essa transparência, promover essa accountability, promover essa prestação de contas para a sociedade, hoje é fundamental a gente fazer um processo de educação política e educação para a democracia. Não em moldes muito professorais, no sentido de tentarmos ensinar o cidadão como ele deve ser cidadão. Não, mas no sentido de dar para ele o instrumental, dar para ele as ferramentas para que ele compreenda os processos políticos e possa interferir sempre que possível, desejar interferir sempre que possível, mas principalmente compreender que determinadas dinâmicas são próprias da política e da convivência em sociedade, em que eu vou precisar abrir mão de pontos que são do meu interesse ou da minha compreensão do mundo, para que a gente, com um diálogo com pontos de interesse e de compreensão do mundo de outras pessoas, construa algo que seja bom para todo mundo, ou se não for possível ser bom para todo mundo, ser bom para quase todo mundo e o menos pior possível para quem não estiver sendo beneficiado por aquela determinada decisão. Num país que é ainda tão desigual quanto o nosso, em que a concentração de renda é histórica e infelizmente ainda aumenta, esse tipo de compreensão sobre como a política impacta no senso de justiça da sociedade se torna ainda mais importante. E, infelizmente a gente ainda está um pouco longe de conseguir cumprir bem esse papel, mas a gente vai se esforçando pouco a pouco para ganhar terreno, ir melhorando a nossa prestação de serviço nesse sentido e, quem sabe, um dia cumprir de maneira mais efetiva e eficaz tudo isso que a gente está se propondo a fazer. Momento Volta no Tempo.
Antes da gente continuar com o nosso episódio, que tal conferirmos um breve trecho da cobertura ao vivo das últimas eleições municipais? Ela foi transmitida pela rádio no dia 6 de outubro de 2024. O trecho que você ouve agora se trata do momento em que as apurações foram praticamente definidas. Eles estão nas vozes da coordenadora da rádio, Lidiane Oliveira, e do jornalista Nelson Itaberá. Vamos lá agora, 99... Quanto aqui, Nelson? Sobe aqui mais. 99,77% das sessões totalizadas, praticamente quase que encerrada aqui. Quais são os percentuais aí de votação para prefeito e vereadores? Suelen Rossim, 53,72%, 94.067 votos. Chiara Ranieri, em segundo, com 17,71%, 31.007 votos. Interessante, né? Esse trecho foi retirado dos arquivos de transmissões da TV e Rádio Câmara de Bauru. Agora vamos voltar ao nosso episódio. Os 10 anos de história da primeira rádio legislativa do país fora de uma capital. O passo seguinte para entender a relevância de uma rádio legislativa, para além da compreensão do que é comunicação pública, seria entender o que a diferencia de uma emissora privada. E quem nos ajuda a pensar sobre isso é a coordenadora da rádio, Lidiane Oliveira, e o diretor de comunicação da Câmara de Bauru, Marcelo Malacrida. Vou falar das vantagens primeiro. O fato da gente não precisar ter compromisso com o anunciante, com a empresa privada, óbvio que é um fator positivo, nos dá mais liberdade de trabalho. E é muito engraçado, porque algumas pessoas me perguntam assim: nossa, deve ser muito difícil trabalhar numa rádio dentro da Câmara, vocês devem ser muito cerceados no conteúdo de vocês. Na verdade, é justamente o contrário, né? A gente tem muita liberdade, claro, com responsabilidade, lembrando que além de sermos uma rádio pública, nós somos geridos com dinheiro público, então a nossa responsabilidade enquanto profissionais é dobrada, mas não é uma cobrança que venha, por exemplo, de vereadores ou da presidência, é uma cobrança nossa, ética enquanto profissionais de comunicação, sabendo o papel que a rádio representa e a nossa posição aqui como chefia, direção, radialista, jornalistas, funcionários, mas enfim. Eu vejo como um ponto positivo, porque a gente tem liberdade para trabalhar conteúdos, liberdade para trabalhar esse tempo de esmiuçar conteúdos, esmiuçar análises, a gente tem liberdade de escolha de fontes, então isso acaba sendo muito positivo. Não ter esse compromisso com anunciantes, empresas privadas. Ponto negativo. Isso, como você mesmo disse, acaba chamando o ouvinte, porque existe uma necessidade para as rádios comerciais de manterem a audiência elevada, para que aquelas pesquisas que eu falei no começo, de Ibope, de audiência, que chegam às mãos dos anunciantes, para que elas sejam as rádios definidas ali como as rádios que vão receber essa fatia de investimento, de publicidade. E o que as rádios comerciais fazem? Elas se utilizam de várias estratégias para isso. Uma delas são as promoções. As promoções, os sorteios, tudo isso acaba cativando e atraindo o ouvinte. E esse ouvinte, e eu digo isso porque eu já trabalhei em rádio comercial, esse ouvinte, ele vai atraído pelo brinde, por uma viagem que está sendo sorteada. Eu estou dando um exemplo, tá? Uma das estratégias é essa história de premiação. Ele vai atraído por aquilo. E aí, à medida que ele vai atraído por aquilo, ele também acaba consumindo outros conteúdos, conteúdo musical, jornalístico. Então, ele acaba interagindo com essa emissora. Muitas vezes as promoções envolvem rede social, site, portal. Então, ele, de uma certa forma, acaba interagindo com tudo aquilo. E ele, muitas vezes, se prende à programação, se identifica com a programação e acaba ficando, e acaba sendo fidelizado. Esse movimento, nós temos um pouco mais de dificuldade para fazer. Então, como é que a gente busca essa busca ativa de ouvintes? Como é que nós fazemos? Hoje, a rede social ajuda muito. Então, a gente, não só inicialmente, quando as redes sociais, a internet surgiu lá no passado, 15, 20 anos atrás, e que as emissoras passaram a ter seus perfis nas redes sociais, seus sites próprios, e que as emissoras, estou falando de TV, rádio, todas elas, passaram a divulgar em sua programação massivamente. Olha, siga a gente na rede social. Hoje a gente percebe muito também no movimento contrário. As pessoas muitas vezes descobrem conteúdos
que são veiculados em rádio, em televisão, ou seja, em podcast, pela internet, pela rede social. E este movimento também tem nos ajudado muito. Então, pela rede social, porque pela rede social existe a possibilidade de você compartilhar, e aí as pessoas compartilham, nós profissionais compartilhamos, os vereadores compartilham, os convidados compartilham, os próprios ouvintes compartilham, isso vai aumentando a nossa gama de caminhos, de possibilidades dos ouvintes chegarem até a gente. Então, hoje, essa é uma estratégia muito forte que a gente usa. Mas existe essa dificuldade, que é uma dificuldade maior do que a que as rádios comerciais enfrentam. Por esse motivo, por essa diferença de perfil de finalidade da rádio, né, e que acaba restringindo um pouco mais esse caminho do ouvinte, do público chegar até a gente. Acho que de negativo nada. De negativo nada. A gente só tem com essa autonomia, que você está falando de autonomia, né? Eu não preciso de anunciante, eu não tenho compromisso com A ou B, né? O meu compromisso aqui é com a transparência e publicidade, só. Eu só tem questões positivas, mas o mais positivo para a comunicação institucional de um órgão público, né, de uma Câmara, seja da Prefeitura, seja de uma autarquia, primeiro, mais importante para mim, é que você acaba se transformando na fonte, né? Você é a fonte. Muitas vezes, o veículo de comunicação privado nem precisa vir para a Câmara para cobrir uma sessão, uma audiência, porque a gente acaba virando player. Player no ao vivo e fonte para as notícias que a gente publica, que a gente transmite, que a gente coloca na programação da rádio, falando da rádio, né? Então, isso para mim é o mais importante. É que a gente deixou de correr atrás e passou a ser o produtor da notícia, né? Isso é o mais importante. Segundo, o que eu acho mais importante, que a gente pode falar de qualquer assunto. De qualquer assunto. A gente pode criticar quem quer que seja, porque a gente não tem compromisso com ninguém. Terceiro, nós, como não temos compromisso com o tempo, né, eu não preciso pagar break comercial, eu posso discutir temas de fundo. O que a televisão comercial não faz, o que a rádio comercial não faz, eu posso fazer aqui na TV e posso fazer aqui na rádio. Quando eu digo para você assim, vou discutir temas de fundo, o que você quer dizer com isso? Eu posso discutir, por exemplo, como foi discutido aqui ao longo dos meses do ano passado, a questão da concessão do esgoto, e não preciso resumir isso numa matéria de 5 minutos. Eu posso fazer uma entrevista de 1 hora, 50 minutos, ou 2 entrevistas, botar 3 pessoas para discutir o tema, entendeu? Eu acho que isso para mim é o mais charmoso dessa história. A palavra não é charmoso, o adjetivo não é charmoso, mas é o mais interessante. É você conseguir discutir temas de fundo, temas importantes que impactam a vida das pessoas, sem preocupação com o tempo, com profundidade, entendeu? Eu acho que isso é o mais fantástico. E qual deveria ser o perfil dos trabalhadores dessas emissoras públicas? O Dr. Jorge Duarte me respondeu essa questão quando perguntei a ele. Os profissionais que atuam na área pública em comunicação, eles são muito engajados em tentar fazer um trabalho voltado para a cidadania, voltado para o atendimento às necessidades de informação do cidadão, explicar o que faz, etc. Só que tu tem problemas de outro tipo, que é a questão da estrutura, a questão das diretrizes corporativas da instituição que ele está, tu tem um problema típico que é a desorganização das estruturas de comunicação, com o pessoal de RP trabalhado separado de jornalismo separado de publicidade, que tem as caixinhas, né? Tu tem uma cultura na área pública voltada muito para propaganda, muito para divulgação e pouco para ouvir, para diagnosticar, para criar diálogos com as pessoas. Então, tem alguns problemas, mas eu acho que não é um problema o engajamento do profissional. Os profissionais, de modo geral, eles são muito engajados. Agora, tu tem outro tipo de problemas que são muito sérios.
Tu tem uma tradição no Brasil de uma cultura de comunicação na área pública voltada para propaganda no sentido de publicização, de falar, de divulgar, de fazer propaganda, né? de promover a instituição, de imagem da instituição. Então, é difícil de estabelecer um perfil, porque o perfil de comunicador na área pública é igual à iniciativa privada. Tu tem que ter uma capacidade de domínio das ferramentas, tu tem que ter capacidade de domínio da estratégia, tu tem que ter um senso ético profundo, tu tem que ser uma pessoa capaz de apresentar um trabalho, de vender o teu peixe, tem que ser uma pessoa capaz de compreender o momento, o contexto que tu vive para fazer uma comunicação adaptada. Então, eu diria assim que o perfil, ele trabalha em instituições e que tem perfis diferentes. Então, tu trabalhar na Petrobras não é tão diferente de tu trabalhar na Embrapa quanto trabalhar no Itaú, porque são instituições diferentes. Agora, as empresas públicas têm um perfil diferente da iniciativa privada, né? Mas, assim, cada empresa pública ela tem uma diferença. É diferente trabalhar no judiciário, trabalhar no legislativo, trabalhar no executivo. Os princípios são o mesmo, mas no mundo real, quando tu vai trabalhar, a instituição é diferente. O objetivo da instituição é diferente, a missão da instituição é diferente. Então, tu tem que fazer adaptação. E é com todos esses entendimentos sobre comunicação pública e da rádio legislativa que chegamos ao final de mais um capítulo nesse nosso raio-x dos 10 anos da Rádio Câmara Bauru. No próximo e último episódio, vamos conhecer o que o futuro nos aguarda pensando em comunicação pública e na Rádio Câmara Bauru. As passagens entre os áudios e os trechos de transmissões utilizados neste capítulo são conteúdos originais da TV e Rádio Câmara Bauru. Eles estão disponíveis na íntegra na descrição deste episódio. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau!